Essa vida Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo, hoje dia 5 de março. Nosso amigo advogado Marcelo aqui. Não vi nada hoje. com os problemas do escritório aqui, fazendo os amigos dar risada. Marquinho, tudo bem com você, amigão? Tudo jóia, meu querido. Nossos destaques iniciais são jogos do fim de semana, aliás, Campeonato Paulista, lamentável rodada do futebol paulista no fim de semana. É para se jogar no lixo o que aconteceu no futebol de São Paulo nesse final de semana. E no Rio, tirando os jogos, que os jogos foram pelo menos emocionantes, o público pífio no Rio de Janeiro. E parabéns pro Nordeste, pro Norte, colocou 50 mil no Castelão, 28 mil lá na Paraíba no jogo do Asa. Cuidado, Palmeiras. O Asa que o Palmeiras colocou o Asa no mapa do futebol brasileiro. Cuidado. E no Pará, que teve 40 mil torcedores no Repá, na final do turno, Remo e Paysandu. Marcelo, boa noite. Muito elegante o senhor. Muito obrigado. Seu destaque inicial. Não, meu destaque vai para a péssima rodada do Campeonato Paulista. Esse final de semana você já citou. E eu fiquei assistindo a NASCAR, que estava muito mais interessante. Fiquei assistindo a NASCAR, porque aquele jogo Corinthians e Santos, eu assisti 10 minutos, falei, chega. Terrível. Nós vamos falar desse jogo mais pouco hoje, velho. Mais pouco. Marquinho, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. Possível, bom amigão? Possível. Você gostou da minha foto jogando basquete? Não, ó, a semana começa com o projeto ali de elefantinho jogando basquete. Você quer o quê? Que carinho, elefantinho, amigão. Primeiro mandar um feliz aniversário pro meu amigo, né? Amigo, simples apelido de da Lua, só isso. Vou mandar um abraço pra ele, 31 anos. E o meu destaque, tem uma frase do Neymar há um tempo atrás falando que o futebol tá chato. Chato é ele fazendo. E ele, no sábado, provou que quem tá chato é ele. Agora, vamos dar continuidade que eu tenho uma teoria aí sobre o Neymar, a gente vê aí vamos já falar da parte chata que foi o jogo do Corinthians, que aliás foi lamentável o jogo. Se a gente falar pouco do jogo, a tática, o Corinthians... Que tática? É claro, o Corinthians realmente teve um volume de jogo muito maior, mas não soube finalizar a jogada. Mas o Santos, com todo respeito ao Santos, mas do jeito que o Santos jogou, e com todo respeito ao Palmeiras, parecia o Palmeiras quando só tinha o Marcos Assunção e fazia jogada aérea. Mas o Marcos Assunção, na minha opinião, empesteou o meio-campo do Santos. O Santos jogou com a tática do Marcos Assunção, da bola parada do Marcos Assunção. O que é muito pouco para o Santos, que tem Neymar, tem o Montijo, tem o Arouca, tem o Cícero, que é um jogador razoável, e outra, amigão, não dá mais para o Neymar. Bom, Marquinhos, aproveitando para fala da sua teoria do Neymar, que depois o Marcelo complementa. Bom, eu tenho uma teoria que é assim, o Neymar hoje, pro Santos e pro futebol brasileiro, parece aquele cara do segundo colegial que já repetiu 2, 3 vezes o ano, que ele já sabe tudo que vai acontecer e ele tenta fazer graça só e não vai para frente. Realmente chegou a hora dele dar o próximo passo, ou seja, ir para um outro time ou ir para fora do Brasil. Eu tenho uma... Ontem teve a entrevista dele do Jô, que até não abordaram direito o assunto. Eu não assisti. O Jô encostou nele, ele pediu pênalti, né, amigão? Ontem na entrevista. Eu não assisti, eu tava assistindo outra coisa. O que o senhor tava assistindo? Tava assistindo seriado. Não, fala. How I Met Your Mother. Aprendeu com a amigo. Só que assim, o Santos, com todo respeito ao meu amigo, parecia o Palmeiras do final do semestre. Mas vocês só dão paulada no Palmeiras. Amigão, calma, do final do semestre. Ainda, amigão. Do final do semestre passado. Tinha o quê? A jogada do Marcos Assunção. E não criou nada. Criou muito em cima de alguns erros da zaga do Corinthians, que foram poucos. Agora, o pesar da situação foi as jogadas que o Corinthians criou e não finalizou. Pelo menos uns 3 gols certos. Agora, o destaque do jogo individual, acho que foi o Gil. O Gil jogou muita bola. Muito do Neymar também, pela fase dele, mas muito também pelo potencial do Gil. E o primeiro tempo do Renato Augusto foi muito bom, e eu defendia, não é porque eu defendia a titularidade primeiro para o Renato Augusto do que para o Pato, nesse time do Corinthians. Eu achava mais importante dar essa fortalecida no meio campo, com um cara que tem uma saída de bola boa, que tem um passe bom, do que o próprio Pato. Pato que entrou bem também. Agora, eu estava assistindo o Linha de Passe ontem, que aliás é o disparado, o melhor programa que tem de futebol. O Juca Kfouri, não sei se o Juca Kfouri foi uma opinião do Juca Kfouri, ou algum ouvinte mandou para ele, não sei, algum telespectador,
que o Neymar ele tem problemas para jogar com equipes que jogam parecido Futebol. com um time europeu, Não, como o futebol. Corinthians, com uma tática mais definida. Por isso que ele sempre tem problema para jogar com o Corinthians e contra os adversários europeus. Você concorda com isso, Marcelo? Ele tem dificuldade de jogar jogo difícil. Jogo onde ele vai ser marcado sério. Sempre teve difícil. Sempre teve dificuldade. Não é de hoje. Desde lá de trás, quando ele começou a aparecer no Santos, ainda Vanderlei Luxemburgo como treinador, que o Neymar não era titular, que ele entrava. Quando ele entrava nos jogos fáceis, ele fazia diferença. Quando ele pegava um jogo mais duro, ele não conseguia fazer muita coisa. Me vem à cabeça o jogo um pouco antes do início das Olimpíadas contra o México. A final. Não. Antes das Olimpíadas, que teve um amistoso contra o México. Sim, verdade, tem razão. Que o Neymar foi anulado em campo com extrema facilidade. Se ele for para a Europa hoje, só pode ir jogar na Espanha, que ele vai encontrar o São Bento de Sorocaba pela frente. Ele vai ter um jogo. Se ele jogar na Inglaterra? Não, na Inglaterra esquece, ele não aparece. Precisa ganhar uns 10 quilos para começar a brincadeira. Não aparece. E tem aí esse papo que o Barcelona está só esperando o ok do Neymar para fazer o pagamento. E eu já ouvi uma conversa em outubro do ano passado que o Neymar já estaria vendido. Mas a gente já falou, né? Que o dinheiro do Montijo já era da inclusive que ele já tinha recebido uma parte dos rendimentos. E gastou o quê? O cabeleireiro, né? Aí eu não sei, né? Com o que ele gastou. Com a Marquezine também não deve ser barato. Não, mas... então pra que ficar postergando isso? Não tá fazendo bem nem pra ele nem pro Santos. Tá aprovado isso, final do ano passado, começo desse ano. E o futebol brasileiro... O Santos não evolui em nada, mesmo contratando. E o futebol brasileiro, mais uma vez, começa uma temporada e você não vê nada de novo, nada de diferente. Aquele futebol ruim e burocrático de todas as equipes. Talvez a equipe que esteja apresentando o futebol um pouquinho melhor seja o Atlético Mineiro, em razão do Bernard, que está na melhor fase da carreira dele. Jogando muita bola. Bernardo até eu pensei que hoje estaria na lista, não estava. Depois até falar a lista merece, Marcelo. merece. Tá merecendo uma chance, pelo menos. Merece. E outra coisa aqui, só para a gente finalizar aí, o time de São Paulo, a Tassi não veio hoje, mas o time de São Paulo é um time que também é um time que engripa. Chega na hora... Muita dificuldade com o time boliviano. Não dá para o torcedor confiar nesse time de São Paulo. Ainda. Não, eu acho que esse time, essa formação que está aí, não vai dar para confiar. Não, mas os jogadores são bons. Mas não deu liga. Às vezes você tem o melhor, você tem um baita de um elenco, você tem jogadores fantásticos, mas na hora que você põe em campo não vai. Na hora que você junta tudo, não vai bem. Exemplo Cruzeiro de 2009. Que é o caso oposto do que o Corinthians fez. O Corinthians montou um sistema de jogo e trouxe jogadores completamente desconhecidos. Jucimar, como é que era o nome lá? Jusilei, Paulinho, Jorge Henrique, que era refúgio lá no Botafogo. Christian, Elias. Ralf. Vários jogadores, sem prestígio nenhum. Chicão. O Ralf era do time que foi rebaixado. Do Barueri. Que era o Barueri. Jogou com a Assunção, inclusive, né? Jogou. Mas eu acho que é um trabalho mais... como é que eu posso dizer? É um trabalho mais técnico do que de marketing, entendeu? O time só vale a pena pro time quando tem resultado. Se você não tem resultado, não adianta querer encher de gente com nome que não vai dar em nada. Então você precisa ter resultado. Isso tá faltando, isso é um fato. Tá Queria faltando pedir demais. Até a opinião de vocês. Dois tópicos semelhantes, mas diferentes. O Tite deu uma entrevista aí, eu não lembro que dia que foi dessa semana, que o ciclo do treinador no Brasil é de 3 anos. Ele vai sair no final do ano já, isso é fato. Vocês acreditam? Não, ele já falou que provavelmente no final do ano já sai. Ele já sai. Porque acho que ele vai isso é um almejar a mito. seleção, né? Esse é um mito, só que a gente tem que pensar o seguinte, isso é um mito, mas a gente sempre quer se basear pelo Ferguson e pelo Wenger. Essa foi a primeira parte da pergunta. A segunda é a questão do Muricy. Já deu o Muricy no Santos? Sim. Eu acho que o Muricy merece mais um pouco de... Ele ganhou a Libertadores em 2011. Teve um ano de 2011 depois, a Libertadores ruim. E tem 1 ano e meio que ele não tá bem.
Começou esse ano, eu acho que Mas Bazinho, ele pelo entrou- know-how que ele tem, acho que ele merece mais um pouco de chance. Mas Bazinho, ele entrou no Santos em março de 2011. Igual a Libertadores. Ganhou o Paulista e Libertadores. Sim, e tem 2 títulos. Então, mas- só que ele não evoluiu com o trabalho. Normalmente evoluiria e aí teria outros resultados positivos, chegar numa final de Sul-Americana que seja, e não evoluiu. Ah, desculpa, também teve uma Recopa. Mas não evoluiu. Então, não tá dando certo. Por que que o Muricy não tá dando certo? É uma boa pergunta, porque já passou por grandes clubes. Não tá dando certo e deu porque resultado- o Laor, como eu disse aqui tempos atrás, sacrificou todo um elenco em Por causa prol de de uma um única jogador. estrela. Então não é o cara, né? Não é o Muricy o responsável. E o Muricy também não é aquele treinador de grandes inovações. Não, os jogadores o último assumem treinador, isso. aí vamos dizer, que eu gostei de ver trabalhar foi o Dorival Júnior no Dorival Santos. fez o último grande Ele trabalho montou- no Santos, foi do Dorival. Não, o último grande trabalho no futebol brasileiro, em termos de bola, jogando bola, de futebol ser bonito de ser visto, eu não estou questionando o resultado, Sim. foi o do Dorival. E o Cuca tá fazendo um trabalho legal também. Ah, mas o Cuca, calma que daqui a pouco ele Não, começa mas a chorar. espera, mas... tô falando. Sim, mas não teve ainda o resultado, por exemplo, que o Dorival conseguiu de 2009 até 2000 e... Ele ficou até o quê? Final de 2010, não foi? É, o até Santos. bater boca com o Neymar lá. É. E o... foi Copa do Brasil, não foi? Não, foi brasileiro que eles bateram boca. Quem? Dorival ganhou Copa Sim. do Brasil e Paulista. Exatamente, exatamente. E Ah, o... termina. Só para terminar, o Tite, lógico, fez um trabalho excelente no Corinthians, com muito resultado, mas não é um time que encanta, é um time mais pragmático, é um time de mais força. Não é um jogo que é gostoso. Porque, como eu olho isso? Quando eu começo a ver torcedores de outros times assistindo o jogo de determinada equipe para ver o futebol, você vê que aquele time está jogando bem. mas aquilo que você falou, é um time, não é um futebol, mas é um futebol que tem que ser respeitado. A Itália é 4 vezes campeã do mundo e tem que ser respeitada, entendeu? Pelo futebol, mesmo que pragmático. nunca com jogou certeza. bonito, É um futebol né? que Mas funciona. o futebol que encanta Ah. é o quê? O carrossel holandês, a seleção brasileira de 82, são times fracassados em termos de conquista, mas que brilhavam em termos de futebol. De você assistir o jogo era gostoso. Amigão, quantos volantes o senhor põe no videogame? Não, eu não mais que um. E eu, amigão? O senhor joga com 3. 7. E 2 improvisados de ala. Mas não tem jeito, é uma coisa que sempre vai ser O debatida. senhor é o e- nosso Gilson Kleina aqui. Continue, E Marquinhos. nunca vai chegar num meio termo pra... Assim, o que é melhor, resultado ou jogar bonito? A história mostra que você tem que jogar o suficiente pra ganhar. Não, o melhor é o Palmeiras de 96, é o Cruzeiro de 2000 Corinthians de o Corinthians de 99 2000, o Cruzeiro de 3. 2003. O Santos de Eu acho 2009. que o Santos de 2002 e o Cruzeiro de 2003 foram os últimos times que apresentaram futebol mais bonito. O São Paulo de 2005 foi um time muito vencedor, mas era um futebol também mais... Mas deu Não, liga. que não seja menos de Deu merecido liga. ou não o título, Era um entendeu? time que acabou dando liga com Como do nomes Corinthians. desconhecidos. Como do Sim. Corinthians. É que ainda no São Paulo ainda tinha Luizão e o Amoroso. Já eram caras Foi consagrados. foi um time bem montado. Vamos chamar... Estudado. A gente vai... Isso que é importante. é- Pode falar. Não tem... Comercial, vai. A gente vai chamar o comercial e já volta. Já voltamos, viu? Espere aí na poltrona.